Olá pessoal, nesse terceiro vídeo eu quero fazer uma revisão com vocês a respeito da terceira aula do nosso segundo módulo, que tratava de segmentação e posicionamento. Para a gente poder falar de segmentação e posicionamento, a gente vai ter que voltar um pouquinho na nossa primeira aula, onde a gente estudou a evolução do marketing 1.0 até o marketing 4.0. Você deve lembrar que no marketing 1.0 a gente enxergava as organizações, na verdade as organizações enxergavam o mercado de uma forma muito homogênea. Todas as pessoas eram iguais. Lembra do Taylor? Você pode comprar o produto que você quiser, o carro que você quiser, da cor que você quiser, portanto que seja preto, né? Porque a tinta preta era mais barata, secava mais rápido. Conforme o tempo foi passando e a concorrência foi se acirrando, e as tecnologias foram acelerando, as organizações começaram a segmentar mercados e elas começaram a verificar que é muito mais lucrativo e muito mais rentável eu produzir um produto que seja personalizado para ter determinado nicho, seja para o público feminino, ou então para o público que gosta de atirar, ou público que gosta de futebol, ou então o público LGBT. Eu segmentar e dividir o mercado em pequenas parcelas, eu consigo cobrar um pouquinho mais do que se eu for vender um produto genérico, onde eu não consigo estar agregando valor. E por isso que as organizações fazem isso, não é porque elas acham legal, elas fazem porque é lucrativo, sinceramente. Até porque hoje em dia, em 2020, quem quer ser tudo para todos não é nada para ninguém. É assim na nossa vida pessoal, a gente verifica que também é assim nas organizações. Tá? Então, conforme o tempo foi passando, a gente foi eliminando o mercado de massas, foi começando a segmentar. O livro traz para a gente também algumas formas de segmentação. Então, se vocês forem verificar lá na página 5, ele começa a falar lá das variáveis de segmentação do mercado consumidor. Então, quando a gente vai dividir o nosso público, a gente pode dividir, por exemplo, por região geográfica. Né? Eu vou produzir, eu vou vender apenas no sul do Brasil, ou apenas no Nordeste, ou só na região Centro-Sul. Eu posso dividir também por cidade, né? Vou vender só para a cidade de Guarapuava, ou então vou vender mais na área rural, pela densidade urbana ou não, né? A densidade urbana, suburbana ou rural. Ou então eu vou vender com uma segmentação voltada para o clima. Eu vou vender apenas em cidades que nevam. Se eu tenho uma, sei lá, uma loja de produtos de esqui, óbvio, né? Ou então eu vou segmentar por idade, né? O meu produto é voltado para o público infantil, o meu produto é voltado para o público idoso. Eu não preciso vender para todas as pessoas, eu preciso vender apenas para quem tem acima de 60 ou 70 anos, né? Ou então para o tamanho da família, né? Ou então eu vou segmentar para o sexo, né? Eu vou vender produtos apenas para o público feminino ou apenas para o público masculino. Além disso, a gente pode começar a atrelar duas ou três variáveis de segmentação. Então, eu vou vender apenas para o público feminino e apenas para o público idoso feminino. Né? Então, esse produto meu só serve para esse tipo de público. E, além disso, eu verifiquei que essas pessoas têm uma religião específica. Então, vai ser para as mulheres com essa idade e com essa religião. Ou então, são pessoas que têm essa classe social, são homens dessa faixa etária, com esses valores, essas crenças e que tem uma classe social alta. Esse é meu público. Eu não preciso vender para todo o mercado, até porque eu não vou precisar estar presente em todas as revistas, em todas as formas de comunicação. Eu consigo trabalhar o funil de vendas, quando a gente fala em marketing digital, de uma maneira muito mais efetiva, gastando muito menos dinheiro e tendo uma rentabilidade maior. E é por isso que as empresas fazem segmentação. Um exemplo de segmentação interessante é duas empresas que trabalham com marketing esportivo. Eu estou falando de Adidas e Nike. São duas empresas que trabalham no mesmo mercado, agora com valores e crenças totalmente distintas e vendem para públicos distintos. Quem teve na minha aula presencial, na aula inaugural, já vai saber dessa história. Quem não teve, eu vou repetir. Não sei se vocês sabem, mas o slogan da Nike é Just Do It. Apenas faça. O importante é você fazer. Quando eles fazem isso, eles querem falar que assim, quando você vai fazer o seu esporte, só vai lá e curte. Geralmente uma propaganda da Nike é uma mulher correndo com fone de ouvido e ela só quer curtir o esporte dela. A missão da Nike é
tornar-se a empresa que traz inovação e inspiração para todos os atletas do mundo. É isso que elas vendem, que a Nike vende. Inspiração, inovação. O nome Nike vem da deusa grega Nike. Então, assim, é totalmente inspirador, mais abstrato. Já a Adidas não. A Adidas é alemã. E vocês sabem que um alemão ele não perde, né? Ele ganha uma derrota. Então, o slogan da Adidas é We Play to Win. A gente joga para ganhar. Então, se você for ver uma propaganda da Adidas, é dois caras no futebol rachando, dividindo uma bola. Eles jogam para ganhar. A missão da Adidas é ser a maior empresa de esportes do mundo. Então, assim, eles são muito competitivos. E não sei se vocês lembram, vocês devem lembrar do slogan da Adidas, são 3 listras crescendo, tá? Aquilo significa uma montanha com obstáculos. Então, provavelmente, se você é um pouco mais competitivo, se você tem esse tipo de comportamento, você opta por Adidas. Então, eles segmentam o público e transformam a comunicação e marketing de maneira distintas para acabar vendendo para públicos distintos. Outro exemplo, por exemplo, é a Ace e o Omo. São duas marcas de sabão em pó, mas que elas vendem sabão em pó para públicos distintos. Se você for ver uma propaganda da Omo, você vai ver que nela a criançada tá tocando terror, tá uma sujeira do caramba, sorvete, sei lá, amora, morango, nem dá na mesma época, mas tá a mancha lá, né? A mãe deixou 6 meses sem limpar a camisa da criança. Aí eles pegam toda aquela sujeira, a mãe tá tranquila, tá dando sorriso, e aí elas colocam lá na máquina de lavar, ou então põem, sei lá onde, sobe um helicóptero com um guindaste e mostra aquela limpeza, né? O que eu quero dizer é que ela vem de higiene, limpeza e esse tipo de cuidado, focando na sujeira. Já a propaganda da Ace, por exemplo, ela geralmente nela uma mãe tá lá com uma roupa branquinha, a casa perfeita, um brinco, não tem uma poeirinha. E ela tem como slogan: "Ah, se todo branco fosse assim". Então, assim, enquanto uma vende sujeira, a outra vende limpeza, porque elas se posicionam e segmentam o mercado de uma maneira psicográfica distinta, tá? Fica a reflexão para caso você seja um empreendedor, ou você está pensando em vender alguma coisa, ou se você trabalha em alguma empresa, como que a empresa em que você atua enxerga o mercado e aonde que ela segmenta, qual que é o público dessa empresa. Se você parar para analisar, você vai começar a verificar que você pode vender o seu produto de uma maneira distinta. A minha empresa, por exemplo, se chama Simplifica. Eu trabalho com consultoria, planejamento estratégico e gestão financeira. E eu procuro fazer isso de uma forma muito simples. Enquanto alguém vai falar lá do, sei lá, do VPL, do cálculo da DRE, de não sei o que, do branding, do briefing, eu procuro fazer de uma maneira simples, com pequenas ações pontuais que a gente consiga ter resultado. Então é a maneira que eu me posiciono no mercado. Como a gente pode se posicionar, gerar valor no nosso produto e poder também se diferenciar, tá? Então essa aula basicamente falava sobre isso. A gente tem lá também o nosso desafio. Deixa eu só abrir ele aqui. Por fim, o nosso desafio questiona o seguinte: ele conta uma história de uma costureira que está começando a ganhar notoriedade, ela produz roupa para crianças, né, público infantil, e ela está pensando em alugar um imóvel. E ele questiona para a gente o desafio. Como você recomendaria que ela pensasse o seu negócio em termos de segmentação? E quais são as possibilidades estratégicas nesse sentido? Então, assim, como que a gente recomendaria para ela segmentar esse negócio? Primeiro de tudo, ela tem que traçar qual que é o perfil do grupo de compradores dela. Será que quem compra são as crianças ou são as mães? Ou são os pais? Então, meu público é feminino ou masculino? Demograficamente, onde estão localizadas essas pessoas? Quais são os valores? Quais são as crenças dessas pessoas? Com que frequência essa pessoa consome? Ela consome porque precisa do meu produto ou porque ela gosta do meu produto? Qual que é a relação psicográfica dessas pessoas com o meu produto? Dessa forma, ela deve verificar a segmentação do produto. E a partir dessas informações, ela começa a fazer uma possibilidade estratégica. Então, se o meu público é eminentemente de maioria feminino, eu vou me comunicar dessas mulheres
de uma forma distinta. Mulheres frequentam muito as mídias sociais, muito mais do que homens. Mulheres têm, sei lá, valores distintos de homens. Eu vou me comunicar de uma forma que agrade esse meu público-alvo, a partir dessa análise, dessa segmentação.